Bem-vindo de volta. Hoje estamos com Alexander Mercouris, apresentador do podcast muito popular The Duran. Então, obrigado por reservar um tempo da sua agenda tão cheia. Estou em Breaks para você, Colonel Glenn. Sempre você. Então, a guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia na Ucrânia, ao longo dos últimos 12 anos, aconteceu, é claro, tanto no campo de batalha quanto no espaço da informação. E eu diria que para promover uma guerra longa, alguns pontos de discussão bastante consistentes, que a Rússia invadiu sem provocação, apenas para buscar um império. A Ucrânia está sempre vencendo, então não paramos de financiá-la. A Rússia tem taxas de baixas incrivelmente altas. Putin está sempre doente, com alguma nova doença. A Rússia está sempre ficando sem armas. Os russos atacam civis, os ucranianos vão atrás de alvos militares. E as pessoas geralmente precisam repetir essas frases de efeito para demonstrar apoio à Ucrânia, para mostrar que se importam. Mas é claro, na realidade, isso é feito para manter a guerra em andamento. Bem, o grande ponto de discussão do dia parece ser que a maré virou. Por um tempo, as pessoas tiveram de reconhecer que as coisas estavam indo muito mal para a Ucrânia, por causa da falta de efetivo, da falta de equipamentos militares, especialmente de mísseis interceptadores. Mas agora estão nos dizendo que a Ucrânia de repente está vencendo. E como você avalia essa alegação, que agora molda, imagino, todas as narrativas do establishment político-midiático? Bem, acho que essa afirmação está obviamente errada. E acho que todo tipo de gente, inclusive você, aliás, mas também Jennifer Kavanagh, Daniel Davis e muitas outras pessoas, refutou partes específicas dela. Vemos que o exército russo continua avançando nas linhas de frente, em toda a extensão das linhas de combate. Vemos que a situação no Donbass, que foi o epicentro da guerra, onde a guerra, de certa forma, começou, está se tornando realmente muito difícil para a Ucrânia. E é provável que o Donbass seja perdido em algum momento nos próximos meses. Portanto, no aspecto militar, as coisas não estão saindo nem um pouco como planejado. E também acho que, se olharmos para o quadro econômico mais amplo, a economia russa, obviamente, passou por períodos de pressão. Teve um período de inflação alta no ano passado. Houve um superaquecimento em 2024. Teve de passar por um período de juros altos. Houve déficits orçamentários. Mas, de novo, no geral, o cenário é estável. E os russos parecem conseguir produzir armas em grande escala, manter seu exército abastecido e manter estável o padrão de vida da população. Então, se estamos falando da veracidade dessa narrativa, ela é completamente falsa. Acho que os fatos contam uma história totalmente oposta. Há uma questão mais interessante. Embora você já tenha respondido parcialmente a ela, por que essa ideia foi proposta? Obviamente, para prolongar a guerra. Mas por que foi proposta com tanto entusiasmo? E nos últimos meses, às vezes você tem a impressão de que algumas das pessoas que vêm promovendo essa história, de que a Ucrânia está retomando a iniciativa e de que a Ucrânia está vencendo a guerra, realmente acreditam nisso. É como se a narrativa tivesse saído tanto de controle que acabou capturando seus próprios criadores. E como eu disse, a pergunta é, por que isso aconteceu nessa escala ao longo da primavera e do verão deste ano? Eu também sempre me pergunto o que acontece depois, porque dentro da OTAN, políticos e a mídia constroem essa narrativa com tanta força de que os ucranianos estão vencendo. E o que acontece quando a realidade tiver de ser aceita? Quando eles virem os problemas militares em toda a linha de frente, os problemas econômicos, quando virem, eu diria que também há grandes problemas políticos se formando agora em Kiev. O que acontece então? Especialmente, bem, muita coisa pode acontecer. Mas como você sugeriu, o principal que já não pode mais ser negado é a linha de frente.
Quero dizer, se o Donbás agora cair completamente, o que está acontecendo a leste de Kharkiv também é meio dramático. Zaporizhia, a cidade principal, pode ser isolada da frente de batalha como rota de abastecimento. Quero dizer, há muitas coisas dando terrivelmente errado para a Ucrânia neste momento. O que o Ocidente faz então? Porque não é como se nossos líderes e jornalistas fossem dizer: bem, acho que estávamos errados, não estamos vencendo. Talvez por ser me exponencial. E não vejo que eu sinto. E o que é? O ciclo que vemos começa com euforia. Há um período de euforia, como houve depois das ofensivas ucranianas de 2022. Depois, quando a euforia diminui e a realidade começa a se impor, há um curto período de pânico. Vimos isso acontecer no início de 2024, após o fracasso da ofensiva ucraniana de 2023 e a queda de Avdiivka, uma das principais cidades-fortaleza no Donbás. E então se encontra algum tipo de equilíbrio. E esse equilíbrio sempre volta à escalada. Sempre há alguma escalada por parte do Ocidente. Começamos a enviar armas pesadas para a Ucrânia. Começamos a enviar mísseis para a Ucrânia, que vão atingir alvos dentro da Rússia. Depois dos desastres do último verão, vimos outro período de pânico, uma espécie de pânico, no Ocidente, no outono. E então houve novamente a escalada. Dar aos ucranianos um grande número de drones, dar a eles toda a ajuda com drones que conseguirmos, para que possam realizar ataques em profundidade dentro da Rússia. E então, é claro, as armas entram em cena na batalha. E no início, elas sempre têm efeito. Sempre têm. Quero dizer, quando novas armas são introduzidas, por definição, elas vão ter algum efeito. Então você vê as armas sendo usadas, vê os mísseis sendo lançados contra a Rússia, vê os drones sendo lançados contra a Rússia, vê os tanques sendo usados nas linhas de frente. E aí vem outro período de euforia, porque de repente, sabe, parece que encontraram a arma que vai mudar toda a estratégia e todo o cálculo estratégico. E é claro, não muda. Então, como eu disse, voltamos ao pânico. E vamos ter outro período de pânico, provavelmente no outono, quando as coisas começarem a dar muito errado, e visivelmente muito errado. Mas a pressão, mais uma vez, quase certamente será por uma nova escalada. Vão dizer que não fizemos o suficiente para ajudar a Ucrânia, que a Ucrânia tinha os russos nas cordas no verão, que se tivéssemos dado mais a eles naquela época, eles teriam vencido. Então o que devemos fazer agora é redobrar, triplicar e quadruplicar nossos esforços e intensificar ainda mais. E é claro, a última coisa que deveríamos fazer, quando estamos em desvantagem, é conversar com os russos. Porque se conversarmos com os russos, isso vai encorajá-los e significará que eles simplesmente adotarão uma posição ainda mais dura. Então, esse provavelmente é o padrão que veremos ao longo do outono e do inverno deste ano. Alguma outra conclusão sempre é mais guerra. Quer dizer, eu tenho visto, especialmente na mídia britânica, quando eles estão nesse, como você definiu, ciclo de euforia, manchetes dizendo, bem, Putin está por baixo, este é o momento de chutá-lo, essencialmente. Então, por que estamos vencendo? Agora, não podemos ter diplomacia. E quando a Ucrânia está em desvantagem, aí é bem, temos que colocar a Ucrânia de volta numa posição de força e depois negociar. Então, não importa em que ponto a Ucrânia esteja nesse ciclo, é sempre a mesma coisa. Este não é o momento para diplomacia. Vamos só fazer um pouco mais de guerra, porque é exatamente disso que precisamos. Mas toda essa propaganda, ao que parece, influenciou Trump, pelo menos. Pelo menos é assim que parece. Ele comprou essa ideia. A maré virou. Mas sim, eu mencionei que há algumas áreas em que as coisas estão dando errado. Acho que a linha de frente é a mais óbvia. Mas os problemas políticos que também estão se acumulando em Kiev parecem bastante significativos. Vimos esse conflito surgir entre o comandante em chefe do exército e também o ministro da Defesa, Fedorov.
e não estava claro como Zelensky iria lidar com isso. Ele decidiu, mais uma vez, demitir Fedorov, que acabou sendo substituído por Klimenko. E então, houve os protestos. Zelensky não sabia o que fazer. Ele não podia realmente trazer Fedorov de volta depois de tê-lo demitido. Então também se livrou de Syrskyi, o que pareceu ser o pior dos dois mundos, e o substituiu por Drapati. Imagino que isso signifique que a situação está resolvida. Pode ser. Mas como você avalia essa reorganização política ou essa instabilidade? Bem, a primeira coisa a dizer sobre isso é que se a Ucrânia estivesse realmente vencendo, essa crise em Kiev não estaria acontecendo. Se a situação realmente tivesse mudado e a maré de fato tivesse virado, então é difícil imaginar que haveria essas tensões e recriminações entre os civis responsáveis pelo Ministério da Defesa e os militares na linha de frente, por causa da política adotada. É importante dizer que a sociedade civil, na medida em que ela existe em Kiev, e a classe política apoiaram Fedorov. Os militares de uniforme, sem exceção, praticamente todos, até Drapati, que era, sabe, a única pessoa um pouco vacilante, mas até ele, todos apoiaram Syrskyi. Basicamente eles estão dizendo, olhem, vemos todas essas belas imagens de drones entrando na Rússia e atingindo alvos lá, mas a nossa situação está piorando a cada dia. E Fedorov não parece se importar. Ele não parece estar realmente interessado. O que precisamos é de algo completamente diferente. Precisamos de mais homens na linha de frente para manter nossas posições. Estamos com falta de homens. Estamos sobrecarregados. Estamos exaustos. Aliás, essas são palavras que tirei de um editorial recente do Financial Times, descrevendo a situação do exército ucraniano. Exausto e sobrecarregado, e precisando de mais homens. Então, eles querem intensificar a mobilização, o que, é claro, não é o que a sociedade ucraniana em geral quer. Então, demitam Syrskyi, demitam Fedorov. Isso resolve a crise por pouco tempo, mas não resolve o problema de fundo. A Ucrânia está em desvantagem na linha de frente. O exército russo é maior, está mais bem equipado, está avançando. A Ucrânia não tem os recursos para impedir isso. Então sempre haverá uma demanda dos militares por esses recursos, que no fim das contas são mais homens. Ou seja, mais recrutamento, mais conscrição, mais dessa conscrição brutal, exatamente aquilo a que a sociedade ucraniana neste momento está se opondo. Então, essa tensão está se tornando uma tensão estrutural. E à medida que a situação piora cada vez mais, inevitavelmente vai explodir de novo. Sim, acho que consigo entender por que a população civil ficaria mais entusiasmada com Fedorov. Quer dizer, é claro que ele teve bastante sucesso com os drones. E entendo porque parece atraente pensar que, de repente, sim, podemos vencer. Mas nem precisamos recrutar mais gente da população civil, porque podemos simplesmente derrotar os russos magicamente com drones. Essa é a nova bala de prata. Mas é claro, isso não é real. Sim, você pode impor custos à Rússia na retaguarda. Mas se isso não afetar a linha de frente, ainda é preciso ir lá e fazer esse recrutamento muito brutal de homens, que, é claro, está se tornando muito, muito impopular. Você mencionou que se a Ucrânia estivesse vencendo, não teria essa crise na liderança. E, de fato, acho que talvez esteja surgindo alguma crise em torno do Zelensky também. Ele é muito popular no exterior. Os europeus gostam muito dele. Ele faz exatamente o que mandamos. Mas, entre o próprio povo, nem tanto. Mas se as coisas estivessem indo bem, por que de repente os americanos estão voltando à diplomacia? Vejo agora essa reunião entre Marco Rubio e Sergei Lavrov. Pelo que entendi, foi uma reunião de 35 minutos que não correu muito bem. Como você interpreta essa volta da diplomacia americana? Bem, vamos chamá-la de diplomacia por enquanto.
Acho que os americanos queriam conversar com os russos. E, aliás, a TASS, a agência de notícias russa, diz que foram os americanos que iniciaram a reunião. Eles pediram o encontro com Lavrov. E acho que eles queriam essa reunião com os russos por vários motivos, obviamente. Um deles era porque queriam ver, sondar o terreno, para saber se os russos tinham interesse em renegociar Anchorage. Os americanos descobriram que, qualquer que fosse o compromisso alcançado com os russos em Anchorage, os ucranianos não iriam aceitá-lo, e os europeus também não. Então, Anchorage fracassou, e os americanos ainda querem se desvencilhar dessa guerra. Querem renegociar Anchorage e querem ver se os russos aceitam menos do que conseguiram em Anchorage. E a resposta curta dos russos foi não. Os russos vão manter Anchorage. Lavrov deixou isso muito claro em conversas posteriores. Acho que houve outra coisa também. Ignoramos o fato que os Estados Unidos estão envolvidos em duas guerras. Uma é a guerra na Ucrânia e a outra é a guerra com o Irã. A guerra com o Irã não está indo bem. Há escassez de sistemas de armamentos nos arsenais americanos. Os ritmos de produção dessas armas não estão acompanhando as necessidades das Forças Armadas dos Estados Unidos. E há rumores e relatos de que os russos vêm dando ajuda ao Irã. Isso é negado pelos russos, negado pelos iranianos, mas talvez seja acreditado pelos americanos. Então, suspeito que os americanos quisessem falar com os russos sobre tudo isso. Tentar fazer com que os russos parassem de ajudar os iranianos, se é que realmente estão ajudando. E ver se poderia começar algum tipo de negociação sobre essa questão. E se os russos poderiam ajudar em relação ao Irã de modo geral. E, de novo, acho que a resposta dos russos foi simplesmente não. Eles não estão dispostos a tirar os americanos dessa enrascada. Do ponto de vista deles, os americanos abandonaram Anchorage. Estão ajudando a Ucrânia nessa ofensiva com drones. Enquanto isso não mudar, do ponto de vista russo, não há realmente nada para conversar. Sim, na melhor das hipóteses, acho que os americanos poderão lhes oferecer algum tipo de sequência estratégica, por assim dizer. Ou seja, vamos reduzir a pressão sobre a Rússia até derrotarmos o Irã. E se vocês nos ajudarem a fazer isso, depois voltaremos a matar vocês. Quero dizer, não parece que possa ficar muito melhor do que isso. Mas com tudo isso, também acho bastante provável. Para ser honesto, eu simplesmente presumo que os russos e os chineses estavam ajudando o Irã a escolher alvos. Depois de os americanos travarem uma guerra por procuração de 12 anos contra a Rússia, não vejo por que os russos se conteriam mais. Mas, voltando a esse tema de a Rússia abandonar sua contenção, os ataques cada vez maiores contra a Rússia, com esses mísseis e drones de longo alcance, a forma como os países da OTAN estão pedindo abertamente financiamento para isso, argumentando que é disso que a guerra precisa, levam a guerra cada vez mais para dentro da Rússia. E eles veem, é claro, a mão direta da OTAN na condução desta guerra contra a Rússia. Todo mundo sabe que então a Rússia essencialmente tem duas opções, ou capitula ou escala o conflito. E é claro, você não capitula numa guerra que considera uma ameaça existencial. Mas muita gente se pergunta, como eles vão escalar? Vão atacar o representante ucraniano ou os dirigentes ocidentais? E parece que até agora eles estão indo atrás da Ucrânia. Mas você vê alguma estrutura nisso? Porque agora vemos o bloqueio de Odessa. Eles estão atingindo Kiev com bastante força. Acho que me surpreende que eles não tenham atacado muitas dessas instalações de produção de armas mais cedo na guerra. Quer dizer, 4 anos e meio depois. Como você avalia a Rússia subindo a escada da escalada? E qual é a importância deste ataque a Odessa e Kiev? Sim, quero dizer, acho que, se falarmos de contenção, os russos demonstraram uma contenção extraordinária nesta guerra. E um grau de contenção que causou uma certa frustração do lado russo. Mas acho que isso sempre esteve ali,
para abrir espaço para negociações. A escalada ocidental está tornando impossível a ideia de negociações. Está desacreditando a ideia de negociações na Rússia. E acho que o fracasso de Anchorage também teve um papel importante nisso. O fato de que um aparente acordo foi alcançado e desmoronou imediatamente fortaleceu aquelas pessoas em Moscou que dizem: não há realmente sentido nisso. Temos simplesmente que seguir em frente, continuar com o nosso trabalho, que é vencer a guerra, e esquecer o que os americanos e os europeus possam querer, porque no fim das contas, nunca vamos negociar uma solução com eles. We're never going to negotiate a resolution with them. So we are seeing the Russians. Então estamos vendo os russos se livrarem das restrições. E voltando a Odessa, isso agora aparece nos termos mais claros possíveis. Em julho de 2022, a Rússia concordou, por pressão da ONU e com apoio do governo turco e de outros governos ocidentais, com um acordo de grãos para garantir a navegação comercial no Mar Negro. A ideia era que se os ucranianos não atacassem os navios russos não atacariam os navios ucranianos e não haveria bloqueio de Odessa. E uma das razões para terem feito isso foi que perceberam que muitos de seus amigos no sul global queriam isso. Queriam um cessar-fogo desse tipo no Mar Negro, que permitisse que os carregamentos de grãos entrassem na cadeia alimentar mundial e mantivesse baixos os preços dos alimentos nos países do sul global. Food prices low in global south countries. Over the last few weeks, the Russians have put Nas últimas semanas, os russos deixaram tudo isso de lado. Agora, estão atacando Odessa, sem parar. Estão atacando navios que estão nos portos de Odessa. Na prática, impuseram um bloqueio total, não apenas de Odessa, mas de toda a costa ucraniana, no Mar Negro. Vemos autoridades ucranianas em desespero com isso, porque a capacidade da Ucrânia de exportar basicamente foi destruída. Houve uma análise que concluiu que a alternativa de enviar mercadorias por Constança não é realmente viável em termos de custo. Então isso foi um desastre para a Ucrânia. E podemos ver como todas essas escaladas, uma após a outra, levaram os russos a abandonar restrições que lá em 2022 determinavam seu comportamento. O que vemos acontecendo em Odessa hoje nunca aconteceu em 2022. E por algum tempo parecia que nunca aconteceria. and it looked for a time as if it would never happen. Sim, acho que li algo sobre a Ucrânia querer levar isso às Nações Unidas. Ela reclamou que os russos estão atingindo seus navios civis. E, de fato, você vê isso em grande parte da mídia dos países da OTAN também. Sabe, a barbárie da Rússia ao atacar portos e navios civis. Mas os ucranianos e a mídia da OTAN, só alguns dias atrás, estavam celebrando o fato de a Ucrânia estar atingindo embarcações civis no Mar de Azov. É algo bastante extraordinário. A única forma de sustentar esse tipo de pensamento estranho, em que você celebra o ataque a navios civis num dia e condena isso no dia seguinte, é sempre ter o mocinho e o bandido. Caso contrário, como explicar isso? Não há mais princípios comuns, não há regras. Parece que se trata apenas de torcer pelo lado certo. Torcer pelo lado certo e níveis extraordinários de manipulação da informação. Eu me lembro de uma passagem do romance 1984 de George Orwell, em que se fala do fato de que as autoridades, o Estado que existe em 1984, apoiam, celebram atrocidades quando elas são cometidas pelo seu próprio lado, ao mesmo tempo em que as condenam quando são praticadas contra o seu próprio povo. E isso está aí. E é exatamente o que vemos agora. Você está absolutamente certo. Os ataques a Odessa começaram em escala enorme, diretamente depois que a Ucrânia começou a começar navios de grãos russos no Mar de Azov. E as pessoas que defenderam o acordo de grãos, em julho de 2022, pessoas como Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, ficaram em silêncio sobre isso. Não se pronunciaram, não condenaram, não disseram que isso estava errado, não disseram que isso poderia acabar destruindo todo o transporte de grãos. E o resultado foi que os russos disseram, bem, nesse caso, não faz sentido continuarmos respeitando essas restrições.
vamos atacar Odessa. E Lavrov falou sobre isso, ele tratou desse assunto hoje. Disse que era uma iniciativa da ONU. O Acordo de Julho de 2022 foi uma iniciativa da ONU, instigada por Guterres, feita exclusivamente em nome da Ucrânia. Bem, eu acho, mais uma vez, nesse ciclo, à medida que as coisas começaram a piorar, acho que um bom indício, como acabamos de falar, é que Rubio e Lavrov estão voltando a conversar. Não sei se isso vai levar a algum lugar, mas, do lado europeu, não tenho certeza. Você vê algum sinal de disposição para talvez voltarem a conversar? Porque eu vi agora essa reportagem sobre conversas secretas entre alemães e russos. Quer dizer, isso foi divulgado pelo presidente do Azerbaijão, porque aparentemente alemães e russos realizaram uma conversa em Baku. Mas meu primeiro pensamento foi, por que o presidente do Azerbaijão, se eles querem sediar essa reunião, divulgaria isso, a menos que os alemães tivessem dado sinal verde? Então não sei o que é isso. Eles estão preparando a opinião pública, deixando-a mais receptiva à possibilidade de encerrar esse boicote à diplomacia? Ou como você interpreta isso? Gostaríamos de acreditar que sim. Também tivemos o fiasco do 21º pacote de sanções, no qual a Comissão Europeia apresentou todo tipo de proposta para novas sanções contra os russos. Entre elas, uma proibição de que navios da União Europeia, o que aliás significa navios gregos, transportassem cargas de GNL para países terceiros. Não para países da União Europeia, mas para países terceiros. E a Grécia se opôs a isso. Outros países também se opuseram, para defender seus próprios interesses econômicos. E o resultado é que o 21º pacote de sanções foi significativamente reduzido em relação ao que se pretendia originalmente. Então, cada vez mais, os Estados europeus estão sentindo as pressões econômicas das decisões que tomaram no passado. Of the decisions that they have made in the past. And these meetings which take place between... E essas reuniões, que acontecem basicamente entre empresários alemães e empresários russos, são claramente uma tentativa de manter algum tipo de diálogo. E também, claramente, uma tentativa de olhar além da situação atual e pensar no momento de restauração dos laços. Então existem essas vozes racionais na Europa. Mas não devemos ter ilusões. Por enquanto, é o Partido da Guerra que continua firmemente em ascensão. Kaja Kallas, que é a ministra das Relações Exteriores da União Europeia, podemos chamá-la assim, agora defende que as marinhas ocidentais comecem a apreender navios tanque da frota fantasma no Oceano Índico. Ao que parece. Então, ela quer ampliar o raio de operações ali. Dava para ver a escalada se expandindo implacavelmente, de formas que, presumivelmente, afetariam os interesses econômicos da Índia. Mas ela continua lá. Quero dizer, houve pessoas que disseram que queriam que ela saísse, mas ela continua lá. Ursula von der Leyen continua lá. Friedrich Merz admitiu recentemente que o preço mais alto do gás teve um papel central em prejudicar a competitividade alemã. Mas ele não parece estar tirando nenhuma lição disso. Então o Partido da Guerra ainda está em ascensão, talvez por enquanto. E esta é outra coisa que talvez seja preciso dizer. Quando tivemos períodos anteriores de pânico, como tivemos em certa medida no outono, quando parecia que estávamos nos estágios iniciais da queda de Pokrovsk, surgiu pela primeira vez uma discussão séria sobre nomear um negociador-chefe da União Europeia. Também houve conversas sobre iniciar negociações. O presidente Costa enviou pessoas a Moscou, ou tentou estabelecer contatos com os russos. O presidente Macron fez o mesmo. Então, pode ser que, no próximo período de pânico, vejamos algo assim acontecer de novo. Mas preciso dizer o seguinte: a menos que haja uma grande mudança nos governos de um dos grandes países europeus, Alemanha, França, Itália ou, de fato, Grã-Bretanha, eu realmente não vejo isso mudando de forma geral. É bem,
Até agora eu descartei algumas dessas declarações diplomáticas. Nem sei como chamar isso vindo da União Europeia, a não ser de puro absurdo, que pressiona por uma guerra longa disfarçada de negociações de paz. Quer dizer, quando líderes da Alemanha, da França e da Grã-Bretanha argumentam que precisamos de paz, e então definem paz como um cessar-fogo imediato, que permitiria à OTAN enviar tropas para a Ucrânia e reabastecer o país com drones e mísseis, você acaba tendo a impressão de que, se isso é paz, então obviamente não virão negociações adequadas, nem negociações de boa-fé de verdade. Mas, falando da Grã-Bretanha, você acha que a mudança de liderança vai fazer alguma diferença? Quer dizer, Burnham é simplesmente uma versão mais jovem de Starmer, ou essa mudança de liderança importa de alguma forma? Ele tem uma personalidade muito diferente da de Starmer. Além disso, ao contrário de Starmer, dá para perceber que Burnham é muito mais focado na política interna britânica. Afinal, ele foi prefeito de Manchester. O discurso dele em frente a Downing Street, depois que se tornou primeiro-ministro, não mencionou política externa em nenhum momento, nem a Ucrânia, o que de certa forma foi interessante. Mas no fim das contas, ele não vai conseguir mudar a política. Tem uma fonte excelente que me disse que um dos primeiros ministros que tivemos nos últimos 4 anos, Rishi Sunak, de fato tinha sérias dúvidas sobre a dimensão do apoio britânico à Ucrânia. Ele achava que a Grã-Bretanha estava investindo demais no apoio à Ucrânia, mas percebeu que era impossível levar o gabinete e o restante da liderança política em Londres com ele, e abandonou rapidamente a ideia. E tenho certeza de que com Burnham será exatamente a mesma coisa. A posição de Burnham não é forte o bastante para que ele possa se dar ao luxo de mudar a política. Se eu tivesse que dizer, a política vai mudar em um de 2 países, ou na Alemanha ou na França. A França tem eleições no ano que vem. Vamos ver como elas vão se sair. É sempre muito difícil prever o resultado das eleições francesas. Em certo sentido, é muito fácil prever o resultado das eleições francesas, porque Le Pen concorre, e quem quer que concorra contra ela vence. E esse tem sido o principal padrão. Mas talvez desta vez seja diferente. E na Alemanha, agora temos uma oposição muito mais persistente, não apenas à CDU e ao governo de lá, mas de fato a toda a política de relações com a Rússia. Isso vem da AfD, mas também da comunidade empresarial alemã, algo que provavelmente não estamos vendo em outros estados europeus. Mas ainda está para ver se isso vai ser suficiente para mudar o cenário. Acho que o mais provável de acontecer, e acho que é aí que você está absolutamente certo, é que em algum momento, provavelmente teremos um negociador-chefe europeu. Essa pessoa irá a Moscou e fará exatamente as mesmas exigências que ouvimos nos últimos anos. Um cessar-fogo incondicional nas atuais linhas de conflito e nenhum avanço em qualquer outra questão. Nenhuma disposição para reconhecer quaisquer mudanças territoriais. E, é claro, a manutenção desse compromisso com o supostamente irreversível caminho da Ucrânia rumo à OTAN. Então, obviamente, os russos não vão dar atenção a isso e vão dizer, não estamos interessados em nada disso. E essa negociação, tão pouco empenhada e mal concebida, nunca vai chegar a lugar nenhum. É meio chocante. A União Europeia, que tentou se apresentar como uma gigante diplomática, está gastando toda a sua energia discutindo se devemos ou não falar com os russos. Antes de mais nada, porque aparentemente não se pode falar com os adversários. E se falarmos, quem pode nos representar? Quer dizer, mesmo que passemos dessa etapa, como você disse, provavelmente vai acabar com alguém indo a Moscou perguntar como Moscou pode capitular. Então, isso não vai dar em nada. Os europeus passam todo o tempo negociando entre si, numa dinâmica que acaba virando um leilão para ver quem adota a posição mais dura. E é a pessoa que exige a posição mais dura que, no fim, invariavelmente vence. Então isso torna a condução adequada da diplomacia praticamente impossível.
Inicialmente foi criado o Conselho OTAN-Rússia, porque, bem, a ideia era haver algum diálogo entre a OTAN e os russos, também para acalmar a ansiedade russa em relação ao expansionismo da OTAN. Mas uma das críticas da Rússia sempre foi, como você disse, que eles sempre negociavam entre si, ou seja, os países da OTAN. Então, primeiro, todos se reúnem e negociam qual deve ser a nossa posição em relação à Rússia. E aí, é claro, geralmente prevalece quem é mais hostil, porque, sabe, não se pode ser brando com Putin. Essa é a lógica permanente. E de qualquer forma, a crítica russa é sempre a mesma. Quando eles acabam sentados à mesma mesa no Conselho OTAN-Rússia, já chegam com uma posição fechada. E se quiserem tentar negociar, encontrar um compromisso, bem, não podem fazer nada do lado da OTAN, porque já chegaram a um acordo e não podem reabrir isso. Então acho que vai ser o mesmo problema com a União Europeia. A União Europeia vai chegar com uma posição definida, que não pode mudar, e ela vai estar tão distante de qualquer coisa que a Rússia possa aceitar. Então, pelo que parece, isso não faz sentido. Concordo plenamente. Quero dizer, você já explicou tudo isso em vários trechos dos seus diversos livros. Se as pessoas quiserem ver como isso aconteceu repetidas vezes, basta ler o que você escreveu, porque está tudo lá. Como eu disse, eles passam todo o tempo discutindo todas essas questões entre si. Chegam a uma posição muito rígida e, claro, não ousam correr o risco de reabrir toda a negociação. E há outra coisa que acontece. Uma das coisas que torna impossível reabrir uma negociação é que, se fizerem isso, quem sugerir será acusado de dividir a Europa diante dos russos, de criar fissuras na Europa e de enfraquecer a posição europeia perante Putin e os russos. Ora, não se pode conduzir negociações dessa forma. Não é assim que negociações funcionam. É preciso negociar com o outro lado, não desse modo elaborado dentro da Europa. Quero dizer, isso deveria ser óbvio. Digamos que algo dê errado agora, o que provavelmente vai acontecer. Quero dizer, Odessa, é claro, está enfrentando dificuldades. Kiev está sendo atingida com bastante força. Eles podem começar a evacuar, fazer evacuações em massa de Kharkov, se os russos avançarem mais pelo leste e pelo norte, e também de Sumy. Mas digamos que algo realmente dê muito errado agora, e tudo comece a desmoronar rapidamente, em grande escala. Como você acha que os europeus e os americanos reagiriam? Quero dizer, eu sei que os americanos estão tentando se posicionar como negociadores, mas ao mesmo tempo, Rubio disse que eles não são neutros nisso. Eles estão do lado da Ucrânia. Então, como os países da OTAN vão reagir quando as coisas começarem a desmoronar na Ucrânia? Porque nesse ciclo de, você sabe, loucura da OTAN, o pânico certamente se instalaria. Os alemães começariam a enviar mísseis Taurus, vão aplicar sanções mais severas, vão começar eles mesmos a atirar contra navios russos, porque parece que estamos chegando muito perto de uma guerra direta. Quer dizer, é isso que essencialmente tira meu sono à noite. É isso que deveria tirar o sono de todos nós. Meu palpite é o seguinte: se começarmos a ver as coisas desmoronarem completamente nas linhas de frente na Ucrânia, e acho que estamos mais perto desse ponto agora do que jamais estivemos. Temos informações de Donbass. A situação lá parece muito precária agora, mais do que nunca. E o ponto-chave sobre a situação em Donbass é que, se a atual linha de cidades cair, Stanislav Kaprivnik disse isso, acho que também no seu canal, não há outra linha de cidades para recuar depois de Sloviansk-Kramatorsk. Basicamente, é campo aberto até o Dnieper. Então, as coisas estão ficando muito frágeis, especialmente no norte da Ucrânia. Acho que vai haver um pânico muito maior do que qualquer um que já vimos antes. E isso é o que eu pessoalmente temo. Nesse ponto, vocês vão ver pessoas dizendo: temos que tomar a decisão de enviar tropas terrestres para a Ucrânia. Se não fizermos isso, os russos vão avançar até o oeste. Vão chegar a Kiev, Odessa, Lvov e todos esses lugares.
Então, para impedir que isso aconteça, temos que enviar tropas. E suspeito que vamos ver um enorme aumento das discussões e dos debates sobre isso na Europa quando essa crise se agravar. Quero dizer, temos que ser honestos com nós mesmos. Haverá algumas pessoas na Europa que vão apoiar isso. Mas entre a população em geral, a minha opinião é que a reação será, no conjunto, extremamente hostil na Alemanha e na Grã-Bretanha. Aliás, houve recentemente uma pesquisa de opinião na Grã-Bretanha que mostrou, mais uma vez, que há apenas um apoio mínimo a esse tipo de envolvimento militar direto na Ucrânia, ou de fato, em qualquer conflito com a Rússia. Pode ser que esse seja o momento em que finalmente comecemos a ter as discussões que deveríamos ter tido 12 anos atrás, quando essa crise começou, sobre o que afinal temos feito na Ucrânia durante todo esse tempo. Mas o simples fato de que essas conversas provavelmente vão acontecer sobre o envio de tropas terrestres para a Ucrânia, o estabelecimento de zonas de exclusão aérea e tudo isso, o simples fato de que elas provavelmente ocorrerão, e eu acho que há uma forte possibilidade de que ocorram, é algo com que realmente precisamos nos preocupar muito, muito. Seria bom realmente ter uma dessas conversas, porque até agora vejo nossos políticos e a mídia falando em clichês. Eles sempre dizem, devemos apoiar a Ucrânia, devemos apoiar a Ucrânia. Mas afinal, quem não quer? Eu também quero apoiar a Ucrânia. O país corre o risco de entrar em colapso. Defendo que devemos apoiá-lo há 12 anos. Mas apoiar não significa derrubar o governo. Não significa essencialmente reverter o resultado das eleições de 2019. Essa plataforma é paz. Entre ela e influenciando por deportações de reparentes. Isso não significa deixar de fazer diplomacia com a Rússia, quando a grande maioria dos ucranianos quer diplomacia e quer paz, negociar e então entrar nisso. Porque parece que toda vez que dizem que temos de apoiar a Ucrânia, isso sempre quer dizer a mesma coisa. Ou seja, simplesmente pressionar por essa guerra longa e continuar jogando os ucranianos no moedor de carne. Então seria bom dar um passo atrás e começar a destrinchar algumas dessas ideias. Esses bordões como apoiar ou ajudar. Porque acho que as pessoas que mais defendem ajudar e apoiar são essencialmente as piores inimigas da Ucrânia. Mas talvez estejamos caminhando nessa direção. O que você acabou de dizer sobre, já estamos falando em deportar refugiados. Mas se os europeus, os americanos eu não vejo fazendo isso, mas se os europeus enviassem tropas terrestres, elas iriam para a retaguarda, para liberar tropas ucranianas, que então poderiam ser mandadas para frente. Ou você acha que os europeus seriam loucos o bastante para começar a enviar suas próprias tropas para as linhas de frente? A justificativa, eu acho, seria que eles enviariam tropas para a retaguarda a fim de liberar os ucranianos. Mas é claro, no momento em que você manda tropas para uma zona de guerra, obviamente, inevitavelmente, elas vão acabar entrando em combate. Acho que, independentemente do que os líderes europeus digam uns aos outros, isso seria um passo absolutamente fatal, um erro desastroso. E acho que haveria um risco real de confronto com o exército russo, que a esta altura é extremamente calejado pela guerra, muito competente e tecnologicamente muito avançado. E quero dizer, o efeito disso nem dá para imaginar. Aliás, sobre tudo o que você disse a respeito da Ucrânia, essas pessoas que dizem apoiar a Ucrânia causaram danos incalculáveis à Ucrânia e ao seu povo. Acho que isso é absolutamente verdade. I think that is absolutely true. The position that all of these people have taken. A posição que todas essas pessoas adotaram foi profundamente antiética. E o fato de terem bloqueado todos os caminhos negociados que poderiam ter oferecido uma volta à paz, desde os acordos originais feitos em fevereiro de 2014 entre Yanukovych e a oposição, passando pelos 2 acordos de Minsk, até Istambul e, nesse meio tempo, o Plano Steinmeier, o fato de que, como eu disse, tudo isso foi deliberada e intencionalmente sabotado, principalmente por nós,
por nós na Europa, ficará na história como um grave motivo de condenação dos nossos países, dos nossos líderes e dos políticos que nos conduziram a essa situação. Acho que as pessoas se esquecem de que de 1991 a 2014, só uma pequena minoria dos ucranianos queria fazer parte da OTAN. E nossos líderes, chefes de inteligência, líderes militares, eles previram e entenderam que isso desencadearia uma guerra civil e uma intervenção russa. Então, mais uma vez, não deveria ser difícil argumentar por que tirar a Ucrânia da linha de frente de uma Europa dividida seria algo pró-Ucrânia. Seria, sabe, uma forma de salvar aquela nação. Mas, de novo, acho que já não há muito espaço para esse tipo de argumento entre uma elite política que se comprometeu completamente com a ideia de que ajudar a Ucrânia significa simplesmente enviar armas e lutar contra a Rússia, sabe? Mas, enfim, é onde estamos. Só uma última pergunta, porém. Você acompanha de perto esse conflito entre a OTAN, a Rússia e a Ucrânia. Como você está interpretando as linhas de frente agora? O que é que, imagino, está chamando sua atenção? Acho que os principais acontecimentos estão no Donbass. Quer dizer, acho que os russos agora estão muito, muito perto de romper as linhas no Donbass e de colocar todo o Donbass sob seu controle. A grande incógnita é o que os russos estão fazendo no nordeste da Ucrânia. Eles estabeleceram uma presença forte em Kharkiv e em Sumy. E há alguns indícios de que agora estão planejando realmente capturar a própria cidade de Sumy. O ponto é que se começarem a fazer isso, ficarão muito perto de Kiev. Bem, não muito perto em termos de distância, mas pelo menos geograficamente, da própria Kiev. Nesse caso, dá para imaginar uma situação em que os russos retornem a Kiev. E se isso ainda é realmente o plano dos russos, se é isso que eles querem fazer, eu não acho que quisessem isso antes, no início da guerra. Acho que estavam buscando um acordo. É por isso que eles agiram com a contenção que demonstraram. Queriam deixar a porta aberta para negociações e para uma solução. Acho que não queriam atravessar o rio. Não queriam passar do Dnieper. Não queriam ocupar o oeste da Ucrânia, onde sabem que não são bem-vindos. Mas a cada dia que essa guerra continua, e nós continuamos a escalar, o risco é que o cálculo russo mude. E a minha percepção é que a paciência na Rússia se esgotou. Não apenas está por um fio, mas chegou ao ponto em que, basicamente, os russos estão prestes a desistir de qualquer ideia de que negociações com o Ocidente, sobre qualquer tema envolvendo a Ucrânia, ainda sejam possíveis. Então, quando os russos começam a pensar dessa forma, o planejamento militar deles pode começar a mudar. E aí, o que está acontecendo em Kharkiv e na região de Sumy pode se tornar extremamente importante. Sim, é isso que eu estou pensando. Se eu tivesse sentado no Kremlin e ouvisse os líderes europeus, a forma como eles definem a paz e o objetivo de um cessar-fogo, e também olhasse para o Irã, vendo quais são as lições da diplomacia ali, eu provavelmente concluiria que não há caminho diplomático. E mesmo que se assine um acordo, a chance de o outro lado assiná-lo de boa fé e realmente cumprir seus compromissos de forma adequada é zero. Em vez disso, ele apenas buscaria uma pausa estratégica para se reorganizar e depois reiniciar o conflito. Em outras palavras, eu diria que eles provavelmente veriam uma forte razão para concluir que conquistar território seria a melhor forma de alcançar uma paz sustentável. E essa é uma conclusão desastrosa, ou uma forma desastrosa de pensar para transmitir aos russos. Mas, essencialmente, estamos criando um incentivo para que eles tomem tanto território ucraniano que a Ucrânia talvez não sobreviva como nação. E, de novo, se alguém se importa com a Ucrânia, talvez seja a hora de começar a conversar com os russos e negociar de boa fé. De todo modo, vou deixar você ir, a menos que tenha alguma consideração final. Não, eu não acho.
Mas quero dizer que concordo com a sua última conclusão. Acho que para as pessoas que realmente se importam com a Ucrânia, é essencial conversar com os russos agora. Quer dizer, esta provavelmente é a última oportunidade neste verão. E já vai ser muito mais difícil do que foi antes, porque a esta altura, os russos não acreditam que negociamos com eles de boa fé. E isso não é surpreendente. Mas se não fizermos isso, então, como eu disse, existe um risco real. Pela primeira vez durante a guerra, eu senti isso. Há um risco real para o futuro da Ucrânia e para sua sobrevivência como nação. E isso me enche de grande angústia e pessimismo. Mas é preciso ser realista sobre essas coisas. Bom, Alexander, muito obrigado por dedicar seu tempo. E é isso. Tenha um bom fim de semana. Obrigado.